Oi, eu sou o professor João e nesse vídeo você vai ter um recorte da live que nós do ED Vídeos preparamos para a resolução das questões do vestibular da Univesp 2023. Nele, o professor Rafael vai comentar as questões de física e a resolução completa dessas questões vai estar disponível para você em breve no nosso curso gratuito de vestibular. Se você quiser entrar nesse curso, é só acessar o link aqui na descrição. Se você também quiser assistir a live de resolução completa, deixamos também o link aqui abaixo na descrição. E aproveita também para entrar no nosso grupo de Telegram para ter acesso às estatísticas parciais do vestibular. O link também está aqui embaixo. Fique agora com o vídeo. Vamos então para as últimas questões de física. Iniciamos com matemática, finalizamos com física, né? O Univesp sempre pregando as peças, mas vamos lá. O atleta ugandense Andrew Kemoi foi o vencedor da Corrida Internacional de São Silvestre de 2022. Durante a corrida, ele percorreu as ruas da cidade de São Paulo com a velocidade média de 20 km por hora e, portanto, percorreu cada quilômetro em média em um intervalo de tempo igual a... Tá com a caneta aí, João? Consegue auxiliar? Então tá, então a gente tem que lembrar que velocidade, né? O V é igual a ΔS, que é o deslocamento, né? Sobre o tempo, certo? Então aqui ele quer saber quanto de tempo ele percorre por 1 quilômetro, né? Então velocidade, tu pode colocar 20, que aparece aí. Na própria fórmula, né, João? Tu já pode substituir ele embaixo daí. No lugar do V, tu já coloca 20. Igual a distância, que no caso é por quilômetro, né? Ou seja, 1 quilômetro, sobre o tempo, né? E o tempo que você quer determinar. Então, multiplicando, né, essa expressão produto dos meios pelo produto dos extremos, né, aquela multiplicação cruzada que a gente conhece, nós chegamos então em 20t igual a 1. Como eu quero saber o tempo, então esse 20 que está multiplicando o tempo, ele passa dividindo a nossa unidade, e nós temos então 1 dividido por 20. Pode chamar a calculadora aí, João, para ajudar a gente. 1 dividido por 20, né? Dá mais ou menos aí 0, dá mais ou menos não, né? Dá exato, né? 0,05, certo? Só que esse tempo aí, pode colocar aí, João, t igual a 0,05. 0,05. Esse tempo ele está em hora, porque a nossa velocidade estava em quilômetros por hora. O exercício está colocando como resposta, né, o tempo na unidade de minutos. Então a gente precisa converter esse tempo que está em horas para minutos. E a gente consegue então converter horas para minuto multiplicando, né, essa fração de hora por 60, que é a quantidade de minutos que nós temos em uma hora. Multiplicando isso aí, a gente chega então em 3 minutos, né? Pode multiplicar, Joãozinho, 3. Então, a alternativa correta da 51 é a letra C. Questão 52. As figuras mostram dois sistemas de polias, S1 e S2, dos quais são combinações de polias fixas, em azul, com polias móveis, em vermelho. Cada polia móvel divide por 2 a força necessária para sustentar a carga, e a polia fixa apenas modifica o sentido e a direção da força aplicada na corda, tornando mais cômodo a tarefa de mover a carga. Nas situações representadas nas figuras, as forças F1 e F2, necessárias para manter suspensas e em repouso as cargas de peso P nos sistemas S1 e S2, têm intensidade respectivamente iguais a. Né? Então, observa só, o João frisa ali com marca-texto, né, que as polias vermelhas, elas dividem a força por 2, né? Então, cada polia
Aí mesmo, um pouquinho para cima. Cada polia móvel, aí. Cada polia móvel divide por 2 a força. Então, cada sistema aqui, a gente tem que analisar o seguinte: eu tenho uma força peso, né, que eu vou representar por P. Então, pode colocar, João, aí, P, bota P1, né, embaixo um P1 aí, para saber que é a força peso do nosso sistema de polias S1. E a cada polia vermelha que eu tenho, eu vou dividir essa força por 2. Então, pode, João, dividir a primeira vez por 2. Então, P1 dividido por 2, pode botar como fração. Então, essa aí é a primeira polia. Tá? Pode colocar um primeiro, um ordinal aí antes da... para eles saberem. Isso. Como no sistema S1 eu tenho duas polias móveis, eu tenho que novamente dividir essa força por 2. Então, antes era P1 sobre 2, dividindo, né, pela segunda vez por 2, eu tenho então que a força-peso do sistema 1, pode colocar um segundo ordinal aí, eu vou pegar o P1 sobre 2, P1 sobre 2, e vou dividir novamente isso por 2. Você pode botar uma fração maior embaixo. E dividir uma fração é simplesmente multiplicar os seus denominadores, né? Quando, claro, a fração de baixo não é uma fração, na verdade é uma fração, mas é um número inteiro, né? Então vai ficar P1 sobre 4, né? Então isso aí resulta em P1 sobre 4. Portanto, as duas polias do sistema dividiram a força por 4, porque esse é o objetivo das polias, né? Tornar o sistema mais cômodo para a gente estar exercendo a força e puxando essa carga. E a gente vai fazer o mesmo processo no sistema S2. Então, pode colocar do ladinho aí, João. Pode fazer uma divisão aí. O sistema S2 a gente vai usar o P2, então, né? Então, nós temos aí o P2. E a gente vai, então, efetuar divisões sucessivas por 2 de acordo com o número de polias móveis que nós temos. Então, neste caso, nós temos 3 polias móveis. Então, vai ser P2 dividido por 2. Vou dividir novamente por 2, que vai dar P2 sobre 4, né? E vou dividir novamente o P2 por 2, porque nós temos 3 polias no sistema 2, o que vai dar, então, P2 dividido por 8, certo? Então, a alternativa correta do exercício, né? A força-peso, então, vai ser dividido por 4 e por 8, respectivamente, de acordo com o sistema S1 e S2, né? Então, a alternativa correta é a letra D, P sobre 4 e P sobre 8. Pode avançar aí, João. Questão 53. A dilatação linear, ΔL, de uma barra metálica é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, ao coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita e à variação de temperatura a que é submetida. Considere que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é igual a 2,4 vezes 10 na menos 5 graus na menos 1. A dilatação linear ΔL sofrida por a barra de alumínio de comprimento inicial igual a 40 centímetros, ao ser submetido a uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. É D, daí nós temos a fórmula, né? Na verdade, até o próprio enunciado já comenta, né? A fórmula da dilatação linear, que é totalmente proporcional ao coeficiente de dilatação, ao comprimento da barra e à variação de temperatura. Então, pode colocar a fórmula para a gente aí, João. ΔL, né? Que é a dilatação linear, é igual ao nosso alfa, que eu vou chamar de coeficiente de dilatação, vezes o L0. Esse L0 é o comprimento inicial da barra, vezes o ΔT, que não é tempo aí, né? É o T de temperatura, tá, João? É o T maiúsculo, perdão. Que é a variação de temperatura.
Então, agora é só substituir esses dados e calcular o ΔL. Então, o ΔL vai ser igual ao nosso alfa, que é 2,4 vezes 10 na menos 5, vezes o comprimento, que é 40, e vezes a variação de temperatura, que é 50. Multiplicando isso aí tudo, gente, na calculadora, a gente vai encontrar um ΔL igual a 0,048. Transformando em notação científica, né? Isso vai ficar 4,8. Como eu tenho que deslocar, né, a minha casa 2 casas à direita, então eu tenho um expoente negativo menos 2. Tá? Portanto, a alternativa que responde o exercício é a letra B. Não, desculpa, letra A. Letra B. Letra A. Em um salão de beleza, um cliente vê por meio do espelho, plano à sua frente, o desenho do logotipo do salão pintado na parede às suas costas. A imagem do desenho vista pelo cliente tem dimensões maiores do que o desenho da parede, tem as mesmas dimensões do desenho da parede, tem dimensões que dependem da distância entre o cliente e o espelho, está uma distância do espelho igual à distância do cliente ao espelho, está uma distância do espelho menor do que a distância do cliente ao espelho. Né? Então, a alternativa correta para esse exercício certamente o pessoal começou a pensar, né? Pô, quando eu estou no espelho, será que eu enxergo as coisas atrás de mim maior ou menor? Tu conseguiu acertar essa aí, João? Sim, sim, Rafael. Ah, tá. Nesse caso aí, certo? A questão é o predicado do espelho. Exatamente. Embora, né, a imagem do espelho seja uma imagem virtual, mas como a gente está trabalhando, né, com um espelho plano, nós temos então que as dimensões se mantêm, né, dessa forma que aparece aí. Então, a letra B que responde ao exercício tem as mesmas dimensões do desenho na parede. E claro que o que o João lembrou é muito importante, né? A gente está trabalhando aqui com um espelho plano, então não há nenhum espelho côncavo ou convexo que distorça, né, o tamanho ou a forma dos objetos que nós enxergamos por meio deles, né? Então, a letra B é correta, tem a mesma dimensão do desenho da parede. Tá? O demais, viu, Rafael, ali para avaliar, por exemplo, o item D e o item E com relação à distância, é bom fazer um esqueminha, certo? Que você, vamos dizer assim, pensa você numa barbearia, sei lá o que, eu estou sentado aqui, o espelho está na minha frente, a coisa está aqui atrás, como está. E aí fazer para ver aí a avaliação dessas distâncias, se tem algum cabimento, né? Você está a uma distância do espelho que é igual à distância do cliente ao espelho, né? Não, isso não, vou dizer assim, a cadeira pode estar muito mais próxima, eu não tenho como afirmar isso, não é? Eu falo assim, ó, a não ser que eu esteja no meio da sala, certo? E, em geral, você vai ficar mais próximo do espelho do que da parede, certo? Sim. Né, então, fiz um esqueminha ali para ver essa questão, certo? Desambiguar e depois chegamos nessa questão por conta do predicado do espelho, né? Exatamente. Chegamos na resposta correta aí. Então, letra B, gente. 54. Dessa vez não teve nenhuma questão anulada na Univesp, né? Acredito eu, né? Matemática e física, eu acho que todas bateram com gabarito, tá, gente? Infelizmente, não dá para anular nenhuma. Das que eu fiz também, acho que todas estão corretas. A figura mostra 5 posições equidistantes entre si na trajetória de um pêndulo simples que oscila entre as posições V e Z. A massa do pêndulo foi solta a partir do repouso na posição V, e no instante t igual a 0, t0 igual a 0 segundos, e retornou a essa mesma posição pela primeira vez no instante t1 igual a 1,2 segundos. Considerando
a ausência de forças dissipativas, no instante T2 igual a 1,8 segundos, a massa estava na posição V, W, X, Y e Z. Então, até tenta fazer uma flechinha de ida e volta, João, para o pessoal entender que o movimento do pêndulo no Z e retornar para o V foi do intervalo de 1,2 segundos. O que a gente pode entender sobre esse instante? Que ele levou 0,6 segundos para chegar até o ponto extremo Z e mais 0,6 segundos para voltar ao ponto V. Conseguiram entender isso? Porque ele partiu do repouso em V, foi até Z e voltou até V e percorreu isso num espaço de tempo de 1,2 segundos, certo? Então pode colocar um esqueminha assim, João. De V até Z, bota V flecha Z. Pode ser aí no quadro mesmo, isso. De V até Z. Em cima dessa flechinha tu coloca então 0,6 segundos. E agora o contrário, de Z até V, nós temos então... ou pode ser o mesmo sentido de Z e V, só coloca a flecha invertida. Eu acho que fica melhor para entender. Isso. E levou mais 0,6 segundos até chegar na posição inicial, que era V. Então, isso aí tudo foi o instante T1. E está nos perguntando, então, no instante T, então não há força dissipativa, então o movimento nunca vai perder, né, a velocidade que tem. E também não vai resistir, por exemplo, ao ar, ou seja, né, vai perdendo o impulso, digamos assim. No instante T2 igual a 1,8, a massa estava na posição qual? Então veja só, ele levou 1,2 para ir e para voltar. Então no instante T2 ele foi uma vez, ele voltou uma vez e foi outra vez. Vocês estão percebendo isso? Separa, Joãozinho, esse 1,8 na soma de 3 vezes, né, o 0,6. Então isso é 0,6 mais 0,6 mais 0,6. Cada 0,6 é um movimento do pêndulo completo. Então, o primeiro 0,6 que aparece ali é uma ida de V até Z. Certo? De V até Z. O outro 0,6 é o movimento que vai de Z até V. E o terceiro movimento vai ser um que vai novamente de V até Z. Então, o final desse instante 2, 1,8, nós estaremos na posição Z, ou seja, a letra E. Nem precisaria estar calculando divisão, né? Era só fazer uns desenhos esquemáticos aí, que era possível você entender que 1,8 ele é o múltiplo, né, de um período desse pêndulo, né? Período que vai de um extremo ao outro, certo? Então, a letra E é a alternativa correta da questão 55. Chegamos à última, né? Analise o gráfico que mostra a variação da intensidade da corrente elétrica I, que atravessa o resistor R, em função da diferença de potencial U aplicada entre os terminais desse resistor. Então, nós temos aí o gráfico, né? No eixo da abscissa, né? No eixo horizontal, nós temos, então, a diferença de potencial em volts. E nós temos, então, no eixo vertical, a nossa corrente em ampere, né? Para baixo um pouquinho, João, para ler ali. Sabe-se que a resistência elétrica de um resistor é definida como a razão entre a diferença de potencial existente entre seus terminais e a intensidade da corrente elétrica que atravessa. O exercício deu a questão aí, nesse enunciado, né? Porque o que ele disse? Que a resistência elétrica, que eu posso chamar de R, bota aí, Joãozinho, do lado, R
ele é igual à diferença de potencial, ou seja, volts, né? Vamos usar aqui as unidades, né, de cada variável, sobre a intensidade elétrica, ou seja, sobre a amperagem. Então, resistência é a diferença de potencial sobre a corrente. É o A aí embaixo, pode botar um A aí. Certo? Então, observando o gráfico, o que nós temos ali? Quantos volts nós temos ali? 20. Então, R é igual a 20, que é a diferença de potencial, sobre a intensidade de corrente elétrica, que é 4. Logo, então, a nossa resistência, ela vale 5 ohms, né? A alternativa correta é a letra B. Então, a nossa corrente, ela é constante. Por que ela é constante, né? Vocês podem observar que o gráfico, ele é uma reta, né? E a reta tem essa característica de seguir um valor constante, né? Não há nenhuma oscilação que aparece neste gráfico, né? Nenhum pico, né, de máximo e de mínimo, né? Depende muito, né, a diferença de potencial que você está analisando. Então, a letra correta, a letra B, é constante, é constante e vale, né, 5 ohms.